Gente, boa tarde. Nós estamos hoje aqui no segundo episódio do TOEDS, o podcast de anúncios no Tocantins. Hoje trouxemos uma convidada especial, que é a Fernanda Baca. Ela é trainer da Dale Carnegie Tocantins, é uma franquia, e originou-se do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu trouxe aqui a Fernanda em especial porque ela tem pontos em comum com a gente que é do universo do tráfego pago. Primeiro, porque ela lida diariamente com empresários, assim como nós. E segundo, porque os empresários buscam o serviço que a Dale Carnegie oferece, geralmente pelo mesmo motivo que a gente, por resultado, por vendas. Eu trouxe algumas perguntas aqui para a Fernanda. A primeira delas é, faz uma introdução breve sobre você, sobre a Dale, sobre a Fernanda Baca, onde tem treinamento no Tocantins, como é esse universo, o que é isso? Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito legal saber que essa classe é unida assim, né? Porque a gente vê muita gente pensando em concorrência o tempo todo. Não vou abrir, não vou falar porque é meu concorrente. E pelo contrário, acho que a gente pode se ajudar muito. Obrigada, Matheus, Luiz, Bruno. Bom, meu nome é Fernanda Baca, eu sou administradora de empresas de formação e eu estou em Dale Carnegie há 12 anos. Então, eu fiz o treinamento há 12 anos atrás, no Mato Grosso, e casei com o instrutor. Aí entrei na empresa. Aí entrei pra empresa. Foi muito bacana, assim, o processo, porque eu sempre olhei Dale Carnegie como uma coisa de muita responsabilidade, muito comprometimento, né? Muito difícil de fazer. E hoje eu tô dentro dessa empresa e hoje os clientes também confiam, né, no meu trabalho. Então, eu trabalhei durante 15 anos no Banco do Brasil. Tive muito know-how com empresários, sempre nessa área de empresários, agronegócio, então já era um mundo que era, né, fácil assim para mim, para eu entrar. E a Dale Carnegie Tocantins, então há 12 anos atrás nós tivemos essa proposta para comprar a franquia aqui e fomos muito bem recebidos, né? Então hoje o Tocantins tem Palmas, né, que tem Dale Carnegie, a gente já atua em Gurupi, Dianópolis, Araguaína, Pedro Afonso, Colinas, Paraíso, Porto, né, nas principais cidades do estado a gente já teve turmas, né, da Dale. E temos intenção de abrir outras agora, né, em 2024, que já está sendo planejado. Tá. A primeira pergunta que eu tenho para você que lida diariamente com empresários, quais têm sido as maiores dores dele? Por que ele busca fazer o treinamento com vocês e o que é esse treinamento? Então, eu acho que essa pegada de autodesenvolvimento, né, tá bem na moda, de autoconhecimento. Todo mundo tá olhando para essa parte mais emocional da coisa. E Dale Carnegie se atentou para isso há muito tempo. Então, Dale Carnegie começou a trabalhar com isso em 1912. Então, esse ano nós fizemos 111 anos de mercado. Podemos dizer que Dale Carnegie foi o precursor, né? Foi quem deu origem a tudo que veio posteriormente sobre isso. Porque, realmente, literatura anterior a isso tem só de psicologia. Então, Dale Carnegie usou muito a psicologia aplicada aos negócios. Né? Então, empresários que queriam saber se portar, saber como vender, saber como conversar, porque a gente, né, nasce cada um com o nosso perfil, e tem pessoas que são mais extrovertidas, que não têm tanta dificuldade, outras já são mais tímidas. E a gente precisa de resultado, independente de como eu tenha nascido, né? Ou de como eu tenha sido criado. E Dale Carnegie abre, então, essas portas aí para o autodesenvolvimento, mas o nosso foco, desde sempre, é no resultado. Né? Então, o nosso foco é como eu estou, o que eu vou fazer de diferente, como eu quero ficar. Sempre com esse plano para frente de qual resultado eu quero ter. Qual possibilidade me abre conhecer pessoas? Tratá-las de um jeito diferente. Mas eu já trato bem as pessoas. Sim. Mas a gente pode incrementar isso, né? E é até difícil de explicar. Como que a gente explica isso, se a gente já trata bem. Mas eu sempre gosto de citar uma participante que a gente teve que foi assim, que me marcou muito, né? Ela falava assim, Fernanda, eu lido com chineses. Então você imagina, eu tenho a barreira da distância, eu tenho a barreira da língua e eu tenho a barreira cultural. Então é um caso bem extremo, né? E é muito diferente. Eu sou baiana, imagina. Eu sou quente, eu sou calorosa, eu gosto de conversar com as pessoas. E eles são extremamente frios, né? Distantes. Então, como que eu ajusto isso? E eu vou traçar uma estratégia. Então, quando ela falou isso, eu falei, claro, mas todo mundo precisa disso. Não é porque você vai conversar com chineses. É porque eu vou conversar com qualquer um.
para qualquer conversa de negócios ou onde eu tenha a minha intenção e eu preciso que o outro compre a minha ideia, eu não posso simplesmente falar. Eu preciso pensar. E o que a gente vê muito, né, que os empresários fazem, que as pessoas em geral fazem, elas simplesmente só falam. Elas não pensam antes. Rodam no modo automático, né? Como se fosse uma conversa comum. E tem razão, porque a gente não foi ensinado a pensar estrategicamente para ter uma conversa. Você lembra da sua mãe te ensinando isso? Não. A gente não, né? E aí, muitas pessoas fazem essa conexão. Cara, eu preciso de uma estratégia. E é verdade. E aí, onde que eu quero chegar com o Bruno? Eu quero que o Bruno compre isso de mim. Mas como que eu vou começar essa conversa? E depois? E depois? E depois? Dentro dessa estratégia que vocês colocam aí, existe um tempo específico? O treinamento, sim. A conversa em si, não. Eu falo assim, de todo desse treinamento mesmo que vocês passam. Sim, isso. Desse desenvolvimento geral aí. Perfeito. Né? Isso é uma das coisas mais importantes que favorecem para que Dale Carnegie funcione, que é o tempo. Né? Hoje, a internet nos deixou reféns do clique. Sim. Então, um clique nos leva para outra tela, um clique nos faz ter um produto na mão. E, né, a gente sabe que não é bem assim. Principalmente quando a gente lida com pessoas, o tempo precisa ser nosso amigo. E aí, Dale Carnegie tem, então, uma metodologia semanal, onde eu vou ver como eu faço essa estratégia, vou experimentá-la sozinho, dentro do meu universo, dentro do meu contexto, e aí eu vou fazer essa análise. Funcionou. Então, eu vou manter isso, ou eu vou repetir isso. E aí, na semana seguinte, a gente volta e avança um pouco mais. E aí, na semana seguinte, a gente volta e avança um pouco mais. E aí, a gente começa a conhecer os resultados dessas interações fora a sala, né? Então, eu levo para o meu sócio. E aí, eu vendo uma ideia para ele. E aí, eu tive uma resposta dele. Então, eu chego na sala e falo, olha, aconteceu isso. Então, são 3 meses, né? Uma vez só na semana, para eu ter a oportunidade de errar. Porque o erro é, né? Qualquer coisa que eu vou aprender, eu vou errar, né? Coisa nova, eu erro. Então, essas oportunidades de retorno, de falar, olha, isso daqui não deu certo. Um caso, assim, clássico de sala de aula é a gente perder tempo mantendo pessoas que não vale a pena. E eu tento consertar o outro. O tempo todo eu estou tentando. Então, o Luiz é meu funcionário, eu vou lá, converso uma vez, converso 2. Mas, poxa vida, são coisas óbvias. Por que ele não faz? E isso e aquilo. E aí, a pessoa vai para Dale Carnegie. Aí, ela traça uma estratégia. Ela fala, tá. E a estratégia tem prazo. E aqui eu preciso ter prazo com as pessoas. Gera urgência, né? Claro, mas eu preciso também, o prazo é para eu colocar um limite. Eu vou fazer a estratégia com o Luiz. Ele vai me responder sim ou não. Eu não sei, né? E eu não tenho controle sobre isso, sobre a resposta dele. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer de diferente em relação a ele, para quem sabe ele dar uma resposta positiva. E aí, se ele não der, o que eu faço? Eu tenho que eliminar. E aí onde a gente vê que os empresários perdem muito tempo. Entendi. Sabe? De trocar. Eu preciso fazer essa roda girar. E se eu tenho uma estratégia que eu confio e que deu certo, eu posso aplicá-la com outras pessoas. E aí eu ganho velocidade. Falo, opa, essa equipe aqui agora, fulano tá apodrecendo o resto das maçãs. Espera aí, deixa eu ver como é que eu faço aqui. E aí a gente vai naquela, né? Existe pessoa, tem gente incompetente? Não, tem gente que às vezes não serve para aquilo ali. Fernanda, né? E uma coisa que eu vejo em sala de aula, por já ter participado, é que muito empresário, no dia a dia, ele tenta resolver a situação, mas por participar do treinamento, por ele tirar um tempo ali semanal para pensar na empresa, ele para e pensa, cara, o que eu posso fazer para solucionar isso? Que às vezes é algo que ele não pensa dentro da empresa. No dia a dia, na correria, ele tenta solucionar, mas ele não sai do foco para ver o que eu preciso fazer para que essa pessoa renda mais, produza mais. Né? E a gente às vezes, eu falo porque eu sou empresária, às vezes a gente não vê que aquilo ali pode ser melhorado. A gente simplesmente não vê. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de parar e analisar os pontos que às vezes não estão me deixando contentes dentro do meu espaço. Né? Eu falo, poxa vida, nossa, mas isso aqui pode melhorar. E às vezes a outra pessoa dá um exemplo, poxa, isso acontece na minha empresa. Eu preciso resolver isso também.
sabe? Sei. Porque a pessoa já está tão dentro, tão acostumada que aquilo ali é assim, que ela nem... E ela vê até o que outros empresários fizeram para contornar uma situação parecida e ela traz isso como um modelo. Um outro pra ela, clássico de dentro de sala é questões de gestão financeira. Né? É um clássico. Por quê? Porque o empresário ele abre uma empresa e ele acha que ele tem que fazer tudo. E ele não tem habilidade para o financeiro. Ele detesta sentar e fazer planilhas. Ele detesta fazer margem de preço, de lucro. Ele detesta fazer aquilo. Mas ele pensa assim, mas a minha empresa é minha, eu tenho que fazer. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente tem um campo de visão aberto, onde eu falo assim, poxa vida, tem empresas especializadas nisso. Por que você não delega? Claro! E por quê? Porque a minha atividade fim, se for, né? A minha atividade fim é venda. A minha atividade fim é, no caso tipo de médicos, dentistas, é o atendimento. Então, por que eu tenho que, não é perder tempo, né? Mas por que eu tenho que gastar minha energia numa coisa que eu não tenho habilidade e que eu tenho pessoas que podem fazer para mim? Né? Então, essa abre um pouco assim esse universo. As pessoas conseguem enxergar outras possibilidades. E isso não é nem da metodologia, é do networking, é da convivência, é do exemplo do outro. Que isso enriquece absurdamente a experiência da pessoa em sala, né? A gente precisa ser humilde para entender que existem pessoas melhores que eu para desempenhar funções que eu não vou ser ali responsável por isso. E o alívio que é quando você se desprende de uma função que você não gostava de fazer. Com certeza. E É uma das coisas que a sensacional. gente vê em sala de aula, principalmente, é eu não tinha tempo para o meu filho. Isso. Eu não sabia a série que meu filho estava fazendo. Eu não sabia que desenho meu filho gosta. E quando ele sai desse macro e começa a focar no que realmente é feito para ele consegue viver. É. E aí, às vezes, pode surgir a dúvida assim, mas eu não tenho dinheiro para terceirizar isso. A minha empresa está começando, né? Mas eu preciso buscar. E vamos combinar que assessoria financeira tem de graça na internet? Tem, né? Tem. Gente fazendo vídeo ensinando o que é entrada, o que é saída. Sim. Porque se a empresa é pequena, a contabilidade dela também é básica. Perfeito. Mas a gente, às vezes, vê que o empresário ele não abre essa oportunidade de pesquisar, Ou ele demora de muito, olhar. né? Ele demora muito. É. Aí Ele ele tá acha preso no que financeiro. aquilo ali é normal. Ah, é assim mesmo. Eu vendo aqui e compro, né? Vendo de manhã e compro de tarde. E Fernanda, inclusive, é confortável para ele chegar de noite em casa, encostar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, hoje eu trabalhei pra caramba, eu passei o dia mexendo em planilhas. Mas não é isso que vai trazer o faturamento para ele de fato, né? Não é. Muitas vezes ele está apagando mais fogo do que otimizando os processos internos da empresa. E né, trabalhando a empresa e não trabalhando na empresa ali. Perfeito, Sim. ótimo. Né? Eu já não lembro mais a pergunta. Tá. Então, o que é voltando, o que é o treinamento? Quantas semanas? Isso. É em grupo, não é em grupo? Onde Perfeito. é? De quanto em quanto tempo tem treinamento? Quantos treinamentos já teve? Quantas pessoas já participaram? Isso é bom. O que é o DCC, né? É muita pergunta também, né, Matheus? O que é o DCC? Bom, Dale Carnegie tem uma gama de treinamentos, não é só um, né? O nosso treinamento de entrada é o Dale Carnegie Course, que é esse de 3 meses. Por quê? Porque ele vai trabalhar a sua atitude. Ele vai tirar a venda dos olhos, ele vai abrir a cortina, ele vai falar, olha só, eu preciso disso. Quer ver? Tem um monte de clientes de vocês que querem fazer tráfego pago, por exemplo, e precisam colocar a cara na internet. E aí? Eu posso sugerir para ele um treinamento técnico de apresentação. Ele vai sair de lá com a técnica. É um treinamento curto, de 2 dias e meio, que no nosso caso se chama apresentações de alto impacto. E ele vai fazer o treinamento e... Só que ele não perdeu o medo de falar ainda. Ele só tem a técnica para falar. E aí? Eu continuo com o mesmo problema. E não resolve. A pessoa vai para a internet, ela tem a técnica, mas ela não entendeu que o medo saiu. Ela não entendeu a importância daquilo ali. A atitude dela ainda está de resistência. Esses 3 meses é justamente para a gente trabalhar isso. Para a gente trabalhar o avanço, ver benefício. O ser humano só faz um negócio se ele vê benefício. Sim. Sim. Não é? Eu vou te chamar aqui para fazer um podcast comigo. Mas o que eu vou ganhar com isso? A gente faz essa conta, não precisa pensar nela. É automático. Automático. Ah, legal, vai me dar uma oportunidade, tá? Então eu vou. Então o treinamento e o tempo de 3 meses permite que a pessoa veja o benefício para ela. Aí ela nem precisa, às vezes, do treinamento de técnica,
Por quê? Porque vocês ensinam ela a falar. Vocês quebram esse gelo. Vocês dizem pra ela, faz assim, faz assado, olha pra cá, olha pra cá. Mas se ela não tem quebrado a atitude primeiro, ela resiste, ela faz meia boca. Então, ajuda o trabalho de todo mundo. E a internet é onde ele quer vender, né? Então, nós temos esse maior de 3 meses, depois esses menores que são técnicos. Então, os técnicos são apresentações, vendas, negociação, liderança, né? Que a gente vai aprofundar um pouco mais. São basicamente esses que a gente trabalha aqui no Tocantins. Eu enxergo muito como o DCC como uma graduação e os outros como uma pós-graduação, né? Uma especialização em uma área, né? Eu fiz administração. E assim, sinceramente, e eu não fiz administração jovem. Eu comecei administração, eu já tinha 26 anos. Né? Que geralmente você sai do 3º grau e do 2º grau e vai para a faculdade. E eu não fiz isso. Eu fui trabalhar primeiro, nem tinha faculdade onde eu morava. Então eu já estava muito mais madura. Eu já trabalhava há 5 anos no banco. E eu não consegui ver a mesma praticidade do Dale Carnegie Course na faculdade. Não consegui. Por quê? Porque a parte técnica da faculdade, sim, ok, a gente precisa fazer a faculdade. Só que ela fica me devendo a venda, ela fica me devendo o trato, ela fica me devendo o que fazer quando o funcionário me afronta, quando ele falta 3 dias seguidos e chega depois com a maior cara lavada e fala, tá aqui o atestado. Sim. E eu fico refém da pessoa e eu não sei como me desvencilhar disso. A faculdade não me entrega isso. A faculdade ela não entrega essa questão do relacionamento pessoal, né? E é muito o que a gente fala hoje, né? Que tem as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas. Perfeito. A faculdade entrega muito bem a técnica. Sim. E a Dale Carnegie ela vem para complementar isso porque ela é a habilidade comportamental, que é o que o empresário lida no dia a dia, né? Lidar com estresse, liderança, comunicação. E é um treinamento em grupo, né? Feito com vários empresários. Quem são o público de vocês assim que geralmente participa? A gente tem a maioria esmagadora de empresários, né? Ou gestores, porque depois que o empresário proprietário faz, naturalmente ele coloca a equipe de liderança dele para fazer também, porque ele precisa de apoio, né? Isso é um raciocínio bem simples e inteligente. O Matheus é o dono da empresa, eu sou funcionária dele. Se ele entende o processo, ele fala, meu Deus, se a Fernanda entendesse também, o negócio vai ganhar mais velocidade ainda. E empreendedores, né? Gestores públicos, né, gestores de grandes empresas que às vezes o cara ele tem isso é uma coisa que eu sempre falo em sala, a pessoa ela tem a carreira dela. Muitas vezes a gente ouve assim, mas a empresa não vai pagar para mim, então, né, se a empresa pagasse eu até ia, né? Mas aí, e como que eu entendo a minha carreira? Eu vou ficar ali para sempre? Sério? Eu vou ficar dependendo daquele empregador para sempre? Eu tenho participantes que eu visito, né, depois que estão no meio do caminho, e como a gente aprende. Eu tive um participante que ele me mostrou o plano de carreira dele. Nossa. Ele é funcionário, mas ele tem um plano de carreira dele. Não em relação à empresa, em relação à vida dele. Ele sabe o que ele quer estar fazendo com 50, com 60, sabe? Que tipo de dinheiro ele quer ter guardado, onde ele quer estar trabalhando. E ele não quer mais estar trabalhando onde ele está hoje, que ele tem 35. Mas se a empresa não pagar, eu não me mexo. E aí a gente delega a nossa carreira para os outros e deixa que outras pessoas administrem isso. E é verdade, as empresas administram, não é? Sim. Por quê? Porque as empresas têm plano de carreira. Então ela não, a pessoa física não se administra, a empresa se obriga meio que a fazer isso. Então ela cria os planos de carreira, o que deveria ser de cada um. Eu deveria ter o meu plano de carreira para mim, como pessoa física independente, se eu sou empresário, se eu sou funcionário público. Sim. Né? É uma das coisas que eu comecei a colocar isso para mim mesmo. Tipo assim, eu me trato como uma empresa, independente do que eu sei. Eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um planejamento em tudo aquilo que eu vou fazer na minha vida. Né? Planejamento financeiro, principalmente, é uma coisa que eu tenho, acho que desde meus 18 anos, 17, 18 anos, eu começo a fazer planejamento financeiro para mim. Né? Da minha vida ativa, entre esportes,
meu ato profissional e tudo mais. Né? Então, acredito que todo mundo hoje precisa ter um planejamento, se quer crescer na vida, né? Sim. E o funcionário, como você falou, às vezes ele depende muito da empresa ter esse plano para ele. Mas aí ele faz o treinamento, ele enxerga, cara, eu queria estar faturando mais porque eu quero financiar uma casa, eu quero comprar um carro. O que eu preciso fazer para o meu faturamento aumentar dentro da minha empresa? Eu preciso melhorar meus resultados. Então, o que eu posso fazer lá dentro? Eu preciso melhorar minha atitude, eu preciso vender mais. A gente tem casos de sucesso de funcionários públicos que empreenderam dentro do funcionalismo público. Não pediram demissão, não saíram, não abriram CNPJs, nada disso. Mas o resultado dentro do seu órgão, sabe? Do governo do estado, do judiciário. E é muito legal, porque nem ele sabia que dava para fazer isso. Ele chega no treinamento e ele fala, mas eu não vendo nada. Eu falei, mas você vende ideia. Olha o trabalho sensacional que vocês fazem. E se a gente senta para tomar uma cerveja em qualquer lugar, todo mundo só desce a ripa no governo. É tua função dizer o que vocês fazem. É tua função divulgar esse trabalho legal que vocês fazem. E baitas trabalhos legais, apesar da política brasileira ser o que é. Mas tem muita gente competente nos órgãos públicos, né? Como em qualquer outro lugar. Então, esse tempo de 3 meses, ele gera um nível de confiança dentro da turma que as pessoas se ajudam, né? Muito. Então, o Luiz está em sala agora, está tendo a oportunidade de vender, está tendo a oportunidade de ter cliente e a via tem que ser de mão dupla. Porque se eu só entro em alguma coisa para ganhar... É essa conta que a gente faz, né? Se eu vejo benefício, seria muita ingenuidade achar que o outro entra para perder. Claro, exato. Entendeu? Então, é óbvio que se a pessoa está se relacionando comigo, ela também quer ganhar. E aí você pode pensar assim, então fica tudo lindo, todo mundo ganha, né? Que linda manipulação. Que a gente pode pensar isso. O que diferencia a influência da manipulação? As intenções por trás? Né? A intenção de quem está agindo. O caráter bom ou ruim de quem está agindo. Então, não é só Dale Carnegie que tem estratégias manipulativas e de influência. Várias outras metodologias têm. O que difere isso é a intenção de quem está colocando em prática, né? E é o empresário enxergar onde ele quer chegar com a empresa dele e o que ele precisa fazer, né, de vender ideia para a equipe dele para que ela chegue lá, né, para conseguir cumprir com esse resultado. Um resultado que eu já vi tu contando algumas vezes e que eu acho talvez até importante você trazer aqui para a gente, lembro que você comentou que teve um empresário que ele queria bater metas, queria aumentar as vendas e ele não sabia como vender essa ideia para a equipe. Ele falava e, né, nada acontecia. E ele fazendo o treinamento, ele enxergou que ele precisava vender a ideia para as pessoas de fazê-las imaginarem aquela história que você comentou da viagem para o Chile, eu acho, alguma coisa assim. Tá. A gente sugestiona ao participante, né, que ele pense criativamente. Por quê? Porque fazer reunião, todo mundo sentado, e aí, qual que é a meta? Você vai fazer quanto, Matheus? E você? E você? E você? Isso a gente já sabe fazer. Isso a gente faz. É óbvio, né? É óbvio, né? O gestor já entra e ele já vai direto ao assunto. E ele já cobra e já chama atenção. E já temos que resolver isso, aquilo outro. Né? E esse exemplo é bem legal, porque era um gestor... E ele usa um princípio, né? E aí ele veio porque ele dramatiza suas ideias. Então, ele... O que é dramatizar, né? É tornar criativo, é trazer para a arte, para trazer para o lúdico. Então, ele fez uma reunião, deixou o ar-condicionado muito gelado, muito gelado. Então, de manhã as pessoas já chegaram e a sala estava, assim, insuportável de ficar lá dentro. E ele vendeu toda a ideia, explicou como que ia funcionar a meta, não sei o que lá, e explicou que a premiação da instituição naquele ano seria uma viagem para Bariloche. Então, quando ele anunciou a viagem para Bariloche, que era a premiação, ele já tinha combinado e as meninas, né, responsáveis pela Copa entraram e serviram para toda a equipe um chocolate quente, né? Então, eles viveram a experiência um pouco ali, né? Sabe? Então, ele remeteu. Então, cara, tá frio. E aí você toma um chocolate quente, que, né, que vai, chega, faz uma calminha no coração. Cara, ele deixou de vender a ideia? Não, ele não deixou de falar da meta, não deixou de falar nada. Foi um detalhe, uma sutileza, uma subjetividade. Por quê? Porque essa experiência a gente não esquece. Sim. Né? O frio, o chocolate quente, isso que a gente não esquece. A meta,
claro, né? Não deve esquecer também. Mas eu torno mais fácil para ele se lembrar daquela meta, porque eu causei uma experiência para ele. E faz eles se imaginarem lá, né? Imagina você ano que vem em Bariloche com a sua esposa lá, curtindo um vinho, curtindo a viagem, né? Na empresa. E aí eu tiro, né, da minha equipe a pressão da meta também. Sabe, assim, quando você vê uma coisa... que não é mais aquela chamada de atenção básica, aquela cobrança de meta básica que a gente já é acostumado. Fernanda, quando a gente entra no Dale, a gente percebe de cara duas coisas. Os quadros das turmas, que eu queria que você falasse um pouquinho quantas turmas já passaram pelo treinamento aqui em Palmas. E o segundo ponto, Fels, que a gente nota que a do Tocantins é muito premiada. Aí se você poderia falar um pouquinho sobre pra gente. Então, aqui em Palmas, nós já concretizamos 56 turmas, né? Que a 56 está em andamento. Então, foram 56 aqui em Palmas. No interior, eu acho que já foram mais umas 30. Ótimo. Né? E fora, então, os outros treinamentos. Isso é só Dale Carnegie Course, que é esse treinamento de 3 meses. Então, nós temos esses posteriores, né? Que são mais técnicos também, que a gente acaba contabilizando mais ou menos aí. As premiações, funciona assim. Todo o treinamento da Dale, ele é avaliado quando ele termina, né? Então, a gente tem uma avaliação que vai para cada participante avaliar. O instrutor, o treinamento, as condições físicas, né, do ambiente que ele estava ali. E tudo isso é computado para a nossa central, que é em Nova York, que é a franqueadora, né? A Dale Carnegie Associates, que é quem recebe aí os royalties, né, do nosso trabalho e de todo mundo que é franqueado da Dale. E por 3 ou 4 anos consecutivos, né, desde 2013, desde o primeiro ano que a gente está aqui, a gente já recebeu uma premiação por penetração de mercado. Então, assim, por que a gente é tão grato ao Tocantins, né? Cara, primeiro ano, claro que a gente trabalhou super bem, mas a receptividade foi muito boa, né? São pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver. Então, a gente já recebeu as premiações por penetração de mercado, que o Tocantins é esperado muito pouco, né? Por causa da população. Sim. Então, quando a gente mostra um resultado grande, isso aparece muito mundialmente. E pela qualidade de instrução, né? Então, a gente é avaliado por isso também, que é o resultado da pessoa. Se a pessoa teve resultado, obviamente, ela vai avaliar bem. Então, esse ano, nós participamos na Espanha da premiação referente ao ano fiscal passado. E agora, a gente está indo para Phoenix, no Arizona, para participar da convenção e participar de novo dessa premiação, né? Então, mais um ano. Inclusive, uma das perguntas nessa avaliação de NPS é o quanto o treinamento foi útil para você alcançar seus objetivos. Isso, né? Tem esse é o principal, demais, né? E se vocês têm bons resultados, é sinal que os participantes que ali estão também têm ótimos resultados. Você tem algum case de sucesso para contar para a gente de algum cliente que, em relação a vendas, né? O que ele fez de diferente para conseguir aumentar as vendas dele? A gente tem muitos resultados. Por quê? Para contar, né? Por quê? Porque toda pessoa que entra em Dale Carnegie, independente do treinamento que ela fizer, ela tem um compromisso de retorno de investimento. Então, o nosso compromisso é devolver esse dinheiro para o nosso cliente através do resultado dele. Nós vamos fazer um trabalho conjunto. Nós vamos entregar a metodologia, vamos acompanhar, vamos estar junto. Ele vai fazer a parte dele e a ideia é que isso se torne um investimento. Então, a gente chama isso de ROI, que é uma sigla da administração, né? E falar de um resultado de uma pessoa que tem um comércio seria bem tranquilo. E tem, né? O agro, por exemplo, a gente tem entregas muito grandes, né? Épocas de safra, comércios que vendem produtos físicos. E eu queria trazer um exemplo diferente, que é justamente para a gente sair um pouco dessa caixinha de quem já tem um estigma natural de vendedor, que é um profissional da saúde. Geralmente, o profissional da saúde não se considera um vendedor. Né? Um médico, um dentista, ele fala, eu sou técnico, eu atendo, eu faço aqui o tratamento, né? E esse cliente especificamente, ele colocou como meta para você ver o tamanho da expectativa que ele tinha. Ele falou, olha, a minha meta assim, seria top, ideal, não pode falar top, que é brega, seria sensacional se eu fechasse 3 tratamentos acima de R$20 mil. Cada. Seria muito bom. Por quê? Porque eu faria menos atendimentos, obviamente, e teria um ticket bem mais alto,
Muito bem, começamos o treinamento e ele foi trabalhando com a secretária, atendendo diferentes clientes, só ele é secretário, atendendo diferentes clientes, né? Trazendo para ele a responsabilidade do fechamento, que na área da saúde a gente tem bastante disso, né? Então, trazendo para ele a responsabilidade. E o resultado em 3 meses foi que ele não fechou 3 acima de 20 mil, ele fechou 12. Acima de 20? Acima de 20? Acima de 20. Cada um. Cada tratamento. Deu uma aumentada boa no ticket dele, né? Ele previa 60, ele queria 60 para ele seria ótimo. Teve Você mais de já fez a 240. Mais de Muito 240. bem. Obrigada. Pelo menos. Pelo menos 240. Então ele pagou 7 mil e pouco pelo treinamento e teve um retorno, entendeu? 240. Então, assim, faz aí depois, Matheus, o percentual de retorno. Não sei qual que é a margem dele, mas com certeza pagou o treinamento. E sobrou muito dinheiro. Né? E ele compra um crescimento para a empresa dele, Claro, né? ele compra o nome e depois disso ele abriu, ele foi pro tráfego, ele foi pra internet, ele, sabe, ele viu que a possibilidade dele trabalhar, ele queria já agora ter mais uns 3 ou 4 profissionais que trabalhassem para ele, para dar conta da demanda. Então isso é muito legal, né, que a gente veja assim acontecer em sala, porque ele vai falar bem de Dale Carnegie. Entende? É uma prova social e tanto, né? Claro, ele fala de Dale Carnegie, eu vendo, mas ele não vai ganhar nada falando de Dale, e ele tá falando, ele tá trabalhando para mim. A indicação é uma venda muito poderosa. Muito bom. Fernanda, eu noto que muitas pessoas hoje, elas não conseguem entender a real função do treinamento, né? Elas confundem muito com, é mais um curso de coach, é mais um curso daquele povo maluco que fica pulando dentro, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua visão e do que realmente Dale Carnegie tem de essência, né? E que não tem nada a ver com esse papo de coach. Isso. Então, o coaching, a palavra coaching significa treinador. Nós usamos a metodologia de coaching, óbvio, nós somos trainers, né? Nós somos instrutores. Então, o que você me perguntou, provavelmente, diz respeito a essa febre, Perfeito, né? Perfeito. Que a palavra coaching está atrelada agora. Coitada da palavra coaching. Ela não merecia isso. Mas ela foi atrelada a esse movimento muito expansivo, né? Que tomou uma proporção muito grande. Então, a Dale Carnegie, como eu disse, começou em 1912, né? E essa febre começou quando? Bem recente, né? Do coach? 3, 4. Não, o coach pode jogar aí 2017 para cima. Aí, 16, 17 começou essa febre. Pronto. Né? Então, Dale Carnegie já estava cansado, né, de estar no mercado em 2017, quando essa febre começou. E o trabalho é exatamente o mesmo. Nós temos ISO 9001. É um selo de qualidade que garante que você fazendo treinamento aqui, vai fazer o mesmo treinamento em São Paulo, em Lisboa, né, em Barcelona, em qualquer outro lugar que tenha a franquia da Dale. Por que é diferente? Porque não é moda. Sim. Né? Porque moda vem e moda passa. Porque a gente não tem esse apelo emocional do coaching, né? Que a gente vê pessoas extremamente fragilizadas, vulneráveis dentro do processo. Isso não acontece em Dale Carnegie. Uma pessoa ou outra vai ficar mais tocada, talvez, com uma atividade ou outra que a gente propõe? Sim. Mas é totalmente controlado o ambiente. Para que a pessoa, né, ela tá ali dentro num grupo com 30 pessoas. Então, às vezes, ela se emociona, sim, porque ela acessa coisas, né, da vida dela. Mas esse apelo emocional de maneira proposital não existe. O treinamento da Dale. Na Dale não existe. Então, ele é um treinamento business que você vai acessar coisas que dentro de você fazem sentido para o teu resultado melhorar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa insegura, eu vou acessar a segurança dentro de mim. Entendi. Mas em que situações eu me sinto segura? Opa! E por que eu não pego essa segurança que eu tenho nessa situação e trago na hora da venda? E olho e sustento o olhar com o meu cliente e não deixo ele sair sem assinar o contrato. No caso aí, vocês estão sempre trazendo uma solução, né, no problema da pessoa. Tipo sempre. Assim, não focando no problema, mas como resolver o problema dele. E outra, quando eu falo que a pessoa abre a possibilidade, ela abre. Por quê? Porque o apelo emocional
Por que a gente acha muito perigoso isso? Porque quando você abre uma caixinha de uma pessoa, ela é um ser humano. A gente precisa muita responsabilidade para fazer isso. Quando eu abro uma caixinha do Bruno e eu acesso, por exemplo, coisas da sua infância, coisas que nem você sabe que perigo é mexer nisso, eu, como profissional, tenho que ter responsabilidade em fechar essa caixinha. Como que eu te acesso emocionalmente e te mando para casa? É loucura isso, né? Então, a Dale Carnegie, ela vai até um ponto e é até ali só. Mas onde que ela te abre a oportunidade? De você procurar ajuda. Nós temos profissionais, psicólogos, psiquiatras sensacionais que são especializados em abrir caixinhas e fechar caixinhas. Não é? Um tratamento psicológico não é assim? Você vai lá, eu sei porque eu faço terapia, então eu acesso coisas que eu preciso resolver e o meu terapeuta vai até o final comigo. Isso a gente não faz dentro do treinamento, mas a gente abre a oportunidade para você procurar ajuda. E muitas pessoas procuram. E eu vou trazer o meu exemplo. Quando eu fiz o treinamento, eu fiz no início de carreira ali, né, de empreender dentro da área do tráfego pago. E um dos bloqueios que eu tinha era de pensar assim, nossa, meu objetivo é vender mais. Eu quero fazer esse treinamento para dobrar o meu faturamento. E para isso o Rudinei comentou, olha, você precisa ir para a rua então, bater de porta em porta e oferecer o seu serviço, né? Até porque depender só de indicação eu não ia conseguir chegar lá, né? E o meu bloqueio era, cara, mas eu sou muito novo, o pessoal vai, sei lá, o que eles vão achar de mim? Eu não sei me importar, eu não sei... E aí o bloqueio era tanto de eu acho que não, e a pessoa trava, né? E aí o treinamento ele vem para ajudar em relação a isso. Ele não vai tão fundo, mas ele vai, olha, se isso é importante para você, a gente tem que arrumar meios para que você consiga superar isso. Claro. E foi o que eu fiz, né? E aí, quando você vai uma vez e sente segurança, aí você vai de novo e sente segurança, você vai, você fala, opa, eu dou conta de fazer isso aqui, sabe? Só que isso é uma camada mais rasa. A gente não vai mexer em camadas mais profundas. Então, eu vejo isso como um principal diferencial da Dale, né? De esse apelo emocional, de mexer em coisas que são, às vezes, perigosas e que a gente precisa ter muito cuidado, né? E trazer o resultado. Então, basicamente, o participante de Dale Carnegie, ele vai atrás de duas coisas. Ou tempo ou dinheiro. Então, ou é tempo ou é faturamento. Ou você já está numa condição que o seu faturamento já está legal, e aí você está atolado, trabalhando, apagando incêndio, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, você precisa fazer o quê? Delegar, organizar, processo, gente, contratar, saber quem contratar, demitir, organizar, fazer reunião. Eu tenho participantes que vão para a sala que nunca tinham feito uma reunião com a equipe. Nem parece verdade falar uma coisa dessa. Mas existe. Né? E também tem participantes que, por muito tempo, dentro da operação, não tinham tirado férias. Né? Eu já vi você contando casos assim. Né? E aí entra a questão do tempo, né? Claro. Ele não quer mais dinheiro. Ele não já quer mais dinheiro. Muita gente já entrou em sala e falou, eu vim aqui para salvar meu casamento. Caraca, verdade. Porque você imagina, 25, 30 anos casados. Cada um para um lado, produzindo. Aí os caras enriquecem. E aí? Qual que é o sentido agora? E vive muito no automático, né? Porque é o nosso natural. Qual que é o nosso sentido agora? A gente já tem 25 anos de casado, a gente já tá rico. A gente precisa agora aprender a se curtir. E 25 anos fazendo uma mesma coisa, te tira a habilidade, né? Com certeza. Você tem que ficar muito ligado para não perder isso. Então, são coisas simples. Dale Carnegie resolve coisas simples. Mas ninguém tropeça em montanha. Vocês já viram alguém tropeçar em montanha? Ninguém tropeça. A montanha é grande. Os problemas grandes a gente identifica rápido. Os problemas pequenos, nem tanto. Perfeito. E é onde a gente tropeça. Perfeito. E uma coisa que, assim, para já tirar esse papo de coach o Dale, ele não fala nada de diferente ou nada muito complexo. O que ela falou são coisas simples, mas o simples a gente ignora. A gente quer fazer tudo que é complexo. Eu tenho que fazer tal estrutura, eu tenho que fazer isso. Cara, não. Começa devagarzinho, vai fazendo uma coisa por vez ali até você conseguir se organizar, porque a gente nunca vai estar pronto para as coisas, né? Tem um ditado bem comum, né? Que diz assim, não tente reinventar a roda. Mas ele é muito verdadeiro e ele se aplica totalmente a Dale Carnegie. A roda funciona, ponto. Funciona. Você precisa usá-la na sua totalidade. Perfeito. Né? Então, assim, Dale Carnegie tem uma frase que eu amo, né? Ele fala assim, as ideias que eu trago não são minhas, e não são. Dale Carnegie é uma junção de um monte de gente que ele estudava da época, né?
E ele foi colhendo presidentes americanos, né? Porque o americano tem essa idolatria, né, pelo presidente. Grandes psicólogos, grandes escritores, grandes pensadores. E aí ele fala assim, as ideias que eu trago não são minhas. Eu as tomei emprestado de Aristóteles, Platão, Jesus Cristo. Se você não concorda com as ideias deles, apresente as suas. Ele só fez o trabalho de juntar e colocar isso de uma maneira prática e funcional para o trabalho. É só isso. E por muito tempo ele deu o treinamento, né, Sim. como instrutor, depois ele fez o livro e depois ele difundiu a marca a nível mundial pelas franquias, né? Então hoje o que vocês fazem é replicar o trabalho dele, é reunir um grupo de empresários, de pessoas que querem dar um próximo passo e ajudá-los a chegar nos objetivos deles. Pode ser faturamento, como também pode ser ganhar tempo ou qualidade de vida, né? Sim. E quando a gente fala assim, eu quero, por exemplo, eu quero ter mais tempo com os meus filhos. O cara chega e fala isso, a meta dele eu quero ter mais tempo com os meus filhos. A meta tá errada. Por quê? Porque não é a raiz do problema, né? Não. Ele precisa ficar melhor como profissional. A meta dele é delegar. A meta dele é criar processos. Ficar com os filhos é uma consequência de um trabalho mais bem feito aqui. E aí a gente fica assim, não tenho tempo para os meus filhos, E aí fica se culpando, mas não olhe para o problema correto. Aí tenta resolver o problema errado. E não dá certo. É aquele negócio, né? Só foca no problema. Só. Não busca a solução. Não busca a solução. E principalmente por quê? Porque a gente está muito descrente das pessoas. Essa é uma reclamação eterna, né? No meu negócio... Não, veja bem, no meu caso é muito difícil arrumar pessoas. Mas no meu também. Onde que tá fácil? Né? Concorda comigo? Que se em alguma atividade fosse fácil, a gente já teria uma migração em massa para aquela atividade. Não, vamos para essa daqui, porque aqui é fácil achar funcionário. Gente, não é fácil em lugar nenhum. Sabe? O que precisa melhorar é a nossa habilidade em lidar com isso. Sim, perfeito. Segue aí. Alguma pergunta? Bruno que não conhece o treinamento. O que te chamou a atenção no treinamento? O que você acha de... Principalmente a parte de que me chamou mais a atenção foi no quesito de vocês colocarem a pessoa, tipo assim, numa estrada e cabe a ela seguir ou não. Sim, né? perfeito. É basicamente isso. É um caminho novo. É um caminho novo. Falei, Bruno, você tá aqui, a gente vai te colocar aqui. Você precisa de quê? Eu preciso melhorar XYZ. Então a gente está te colocando nessa estrada aqui. Agora é com você. Contigo. E não tem milagre. Exato. Não tem existe trabalho isso. duro. Tem trabalho duro. Trabalho duro, pé no chão. Pé no chão, eu sempre falo isso, gente, pé no chão. Às vezes alguém vai lá na frente e fala uma meta muito emocionada, sabe? Sim. Porque a pessoa emociona. Não, tem certeza, né? Porque a mãe da frustração é a expectativa. Você, cara, calma, dentro da tua realidade, né? E uma coisa que a gente viu como perfil, assim, que mudou muito do nosso cliente, é o cliente que vem da internet. Ele vem, né? Inclusive, a respeito dessa expectativa aí, essa é a parte que é importante você ter um planejamento da sua carreira em si. Né? Porque você não gera tanta expectativa assim dentro de um tipo de treinamento ou pessoa, seja lá o que for na sua vida. Né? Acredito que o planejamento... Você sabe que a responsabilidade é sua. É sua, exatamente. Uma coisa muito bacana que você comentou, Fernanda, é que o cara ele busca o treinamento porque ele quer ter tempo com os filhos, mas mal sabe ele que é sobre delegação, né? E que bom que vocês, como treinadores, vocês têm um olhar clínico de ver, onde está a raiz do problema aqui? E aí, como o Bruno comentou, né? Coloca ele na estrada e ele tem um caminho a traçar. E o trabalho de vocês eu vejo também que é ajudar a tirar essas pedras do caminho, porque foi o meu caso, né? Como eu falei, eu quero chegar nesse faturamento. E uma das pedras no caminho era... não tinha confiança de ir para a rua bater na porta, né? Tinha esse receio. E aí o Rudinei entra o trainer, a figura do trainer nessa hora, para falar o que eu posso fazer para te ajudar a tirar essa pedra do caminho. E aí o avanço, vão ter outras pedras e aí vão avançando e no final, por isso que a gente tem muito resultado. E tem esse acompanhamento da parte de vocês, né? Sim. É um treinamento em grupo, mas ao mesmo tempo ele é bem individualizado, porque cada um tem uma meta. O meu aumenta faturamento, o da outra pessoa é salvar o casamento e o da outra é ter tempo com os filhos, cada um é... E quanto a gente aprende, né? Um com o outro. Então, assim, essa coisa da confiança, né? A gente tá muito atrás do telefone.
Sim. Isso tem nos tirado o olho no olho, Sim. né? E eu tive um resultado recente de uma participante que ela falou, eu precisava acessar tal médico. E essa mensagem aqui? Eu pensei em mandar essa mensagem para ele. Mensagem todo mundo manda. Quantas mensagens essa pessoa recebe, né? Falei, quem você conhece, que conhece ele? Fernanda, mas eu vou pedir para a pessoa falar de mim? Sim! Você rouba? Você mata? Você faz coisa errada? Não! Você faz um trabalho lindo! Você só precisa pedir. Mas a gente às vezes é um pouco orgulhoso ou envergonhado, fica sem graça. E aí a gente tira isso da frente. Fala, cara, pede. O que de pior pode acontecer? A pessoa te dizer que não pode. Mas naturalmente a gente gosta de ajudar o outro, né? E aí a pessoa foi lá, fez o link com quem ela queria, conseguiu marcar, conseguiu olhar no olho, conseguiu vender a ideia e pá! E ela falou, agora eu entendi como é que é para fazer. Pronto, aí agora ela viu que funciona, ela replica em outros, né? Vai pra frente. Perfeito. Fernanda, uma coisa que eu acho muito interessante no curso em si é que depois que a gente faz o curso, a gente tem a possibilidade de refazer esse curso. Né? Eu queria saber de você, o que você nota de diferença quando a pessoa faz mais de uma vez? Ou sendo como aluno, ou sendo como participante? Ou como agente, né? Assistente. Como assistente. A gente tem duas possibilidades, né? Para a pessoa, ela pode fazer a qualquer momento aqui na nossa franquia, né? Certo. Ela pode repetir sem custo nenhum. Tem algumas franquias que cobram, depois de um certo tempo, elas cobram de novo. Tá. Nós vemos vantagem em ter as pessoas de novo com a gente, mesmo sem cobrar. E tem duas condições, então. Ela pode voltar como um suporte, como uma liderança dentro de sala. E para isso, ela precisa ter tido um resultado fora da curva, né? E se ela não acha que teve um resultado assim, não se sente segura, ou a gente avalia que esse resultado não foi e não é suficiente para ser exemplo para os próximos, ela pode voltar como participante de novo e fazer todo o processo sem custo nenhum. Sim. Né? Então, esse é uma oportunidade de trabalhar outros pontos, né? Então, o Matheus fez a primeira vez e ele precisava de confiança para ir para a rua vender. E na segunda vez que ele fez, ele provavelmente colocou foco em outro ponto, né? Que era, por exemplo, aumentar o ticket dele, que era, por exemplo, partir para clientes mais, né, de um porte melhor, né? Então, diminuir a quantidade de horas trabalhadas, aumentar o ticket. Então, a gente pode ir evoluindo dentro desse parâmetro, né? Contratar, cada vez que a gente faz o treinamento é um novo desafio. Montar equipe, né? Montar processo. Sim. Esse é um dos pontos que eu gosto muito do que a franquia aqui de Tocantins pratica, que é essa questão de poder refazer. Eu mesmo já refiz 3 vezes. E é bom, porque a gente conhece novos empresários em sala, faz network, sempre aprende algo novo. E para vocês também é interessante, porque a gente também está sempre indicando e trazendo. É isso que eu ia falar, o que eu ganho, né? Porque eu tenho que fazer a conta, né? Você lembra? Ganha, tem que acontecer. Então, assim, eu tenho a oportunidade de ser convidada para uma oportunidade dessa. Por quê? Porque o Matheus é próximo, ele tá lá, ele sabe que ele pode confiar, que eu posso confiar nele. Então, essa rede de contatos de confiança, ela é estimulada, né? Para que as pessoas entre si, vocês dois, né? Se conheceram através da Dale. Né? Então, é muito, a gente fica muito feliz vendo isso acontecer. Sim. Um ponto que você comentou agora há pouco é o quanto tem mudado o perfil do cliente na Dale, até porque de tempos para cá a gente tem trabalhado muito marketing digital. Sim. Como tem sido o resultado de vocês? O que isso tem impactado nas turmas? A Dale Carnegie Tocantins, eu acho que é uma das que mais investe, né? Em internet, em Instagram, e a gente desenvolveu já aí, acho que foi na pandemia que começamos, né? Sim. Nada como a água batendo na bunda, né? Maravilha! Olha só. Obrigada, pandemia. Fechou as portas, tinha que arrumar um jeito Fechou para umas, resolver. abriu outras, né? Então a gente começou a investir muito com a ajuda aí, né, do Matheus, há bastante tempo que a gente está junto. E o perfil é esse, a pessoa ela quer sentir que ela está comprando, né? E não que estão vendendo para ela. A gente gosta de ter o domínio em todas as situações. Isso é natural do ser humano. Então, o perfil de montagem de turmas de Dale Carnegie sempre foi e ainda é, na grande maioria das franquias, somente a indicação. Você faz, você me indica um amigo seu, um parente, um sócio. Alguém que você conhece, né? Um amigo seu. O que é muito bom, porque mostra que a pessoa teve um ótimo resultado. E é como você comentou, né? A pessoa geralmente é 1 para 1. A pessoa faz o treinamento, ela traz um. E o outro traz outro. Porque é algo que é o poder da palavra, né? De fato.
E a gente percebe um perfil mudando, porque com o tráfego, a gente tem assim... o Luiz já tinha indicado o amigo dele para fazer, mas ele não deu muita bola. Né? Ele não prestou muita atenção. Aí daqui a pouco aparece um anúncio. Com o rosto de quem, né? Com o rosto de outra pessoa, outro empresário que ele já viu, que ele conhece, que ele sabe que tem sucesso também. E aí, de repente, é aquela coisa, né? Igual o telefone, quando a gente fala de um assunto e daqui a pouco a gente abre ele começa a aparecer. Sim. É mais ou menos isso. Então, essa montagem, né, nesse subconsciente do cliente ali, do prospect, a gente percebe que o tráfego pago funcionou muito e esse poder da pessoa entrar em contato e ela querer comprar. Acho que esse é um perfil que a gente tem visto muito. E hoje a gente já está aí nos 40%, né? De turmas. 40% da turma já vem da internet, já vem do tráfego. Inclusive, a gente tem um case de sucesso em Araguaína, que era a primeira turma, né? Que era um desafio abrir lá. Em menos de 30 dias, a gente conseguiu encher a turma e a grande maioria era do tráfego, né? Porque antes da gente de se deslocar para a cidade, a gente fez um tráfego local lá, né? Um vídeo gravado, inclusive, na Via Lago. E falando, olha, você que é daqui de Araguaína, que tem interesse, você que é empresário, que é médico, que é isso, que tem interesse nisso, clica aqui embaixo para saber mais. Claro. E aqui de Palmas a gente ia fazendo esses atendimentos e entrando em contato, agendando para lá pessoalmente visitar esses empresários, né, em cada loja, e assim foi montando a turma, né? Então, o tráfego ele tem ajudado muito em relação a isso, né? Muito. É muito importante isso, né? E a gente já tinha tentado com agências, com isso, com aquilo, né? E a gente não conseguia acertar, porque Dale Carnegie é muito particular. A gente tem que tocar num ponto que talvez faça sentido para as pessoas. Exato. E aí é teste, né? Isso, Vai, erra e volta. Essa campanha dá certo, essa não dá. Mas, em resumo, ajudou demais, ajuda, né? Tanto é que vocês aqui são referência em relação a isso, né? De Dale Carnegie, né? Eu até lembro que... É porque assim, que a gente só conhece Dale Carnegie de Palmas. Então, a gente conhece a Fernanda, conhece o Rudinei, a Laís, conhece as pessoas que trabalham aqui. E aí, um dia, a gente foi para uma convenção nos Estados Unidos e uma participante vendo as fotos, né? E ela falou, mas só tem gente velha nessas fotos. Nossa. Mas a média de idade, né? Das pessoas que trabalham em Dale Carnegie é 60 mais, 50 mais. Então, assim, a gente acaba passando uma impressão mais jovem aqui, né? Por isso que talvez a resistência desses outros lugares ao tráfego pago é justamente por isso, por questão da época mesmo, né? Da pessoa ali de estar mais atento a esse mercado. E eu vejo também que dentro de sala, por os participantes buscar muito a questão de aumento de faturamento, eles se barram também nessa questão do tráfego, né? Muita gente se fala quando a gente está em sala sobre esse assunto, sobre marketing, sobre vendas, sobre esse assunto de dificuldade dos empresários em relação a marketing e vendas. O que você vê que eles mais têm sofrido em relação a isso? Eu percebo duas coisas. Aquele profissional que precisa ir para frente da câmera, né? Que o negócio dele é ele, então ele precisa quebrar isso e ir fazer um trabalho bem feito. E aquela coisa, vai ficar ruim no começo, vai melhorando e aquela coisa lá, tal. E depois que o lead entra, né? O que fazer, né? Não deixar ele escapar. Exato. Então, ali que é onde mora o perigo, né? E uma referência de comportamento o empresário está perdido em planilha, conta para pagar e não está dando atenção para o cliente que vem. Né? Então, ele delega muitas vezes a coisa errada. Ele coloca alguém para fazer esse contato com o cliente onde ele deveria estar dando atenção. E ele está preocupado lá com a planilha do banco que não está batendo. Por quê? Porque é dinheiro, eu que tenho que cuidar. Mas o cliente é o quê, gente? O cliente é dinheiro. O dinheiro está no bolso do cliente. E aí a gente precisa fazer com que esse dinheiro circule, né? Perfeito. Então, esse cuidado do gestor, ele não precisa operacionalizar, mas ele precisa gerir esse lead que entra. Ele precisa fazer com que esse CRM funcione definitivamente, né? Ele precisa ter processos para de vez em quando dar uma olhada nisso e não se perder, né? Então, esse fechamento depois aí... E o que a gente tem de reclamação sobre isso? É só abrir, né, qualquer Instagram aí de quem trabalha com isso, fala, né? Meu Deus, estou tentando aqui há 2 horas comprar alguma coisa pelo WhatsApp e não consigo comprar. Então, olha só, a oportunidade que tem de ganhar ali, né? Então, eu vejo isso. O lead é gerado com qualidade, ele vem
E a gente precisa trabalhar. E eu acho que uma coisa que a gente fazia muito também, Matheus, era a qualidade do lead. Então, assim, essa troca de ideia entre a empresa e quem faz o tráfego, né? Importantíssimo, porque se a empresa não entende isso, de falar assim, Luiz, eu tô aqui, eu já liguei para 15 pessoas. Cara, não tá rolando não. Sabe? Mexe aí, o que tá acontecendo? Aí pronto, aí mexe lá, né, Matheus? Aí mexe troca aí. Troca o público, troca um vídeo, né? Alguma coisa eu não sei o que ele mexe, mas ele mexe alguma coisa. Mas precisa desse retorno do cliente, né? É uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes. Eu falo que eu sou um parceiro de negócio deles. Sim. Quando eu entro, eu quero que eles vendam mais, porque consequentemente eles vão ficar mais comigo. Então, assim, eu preciso que vocês me deem um feedback em relação ao que está acontecendo. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo está dando certo ou não. Até porque isso não existe receita. Sim. Né? Não uma receita pronta que está aqui, que eu vou fazer XYZ e isso aqui vai dar certo. Que a métrica final é a venda. Quem vai me falar da venda... E o que você sente de resistência desses clientes que não te dão feedback, não te dão retorno? Olha, eu acredito que eles, da grande maioria, tem medo de falar a respeito do retorno e medo de eu aumentar preço relacionado à minha mão de obra. A grande maioria eu já vi muita resistência nisso aí. Inclusive, assim, eu já tive clientes por um bom tempo em relação a isso. Eu não sabia se estava dando bom ou não, mas assim, eu tinha ideia porque ele continuava. Sim. Falei, não, ele não fala. Ele toda vez cortava o assunto. Tipo assim, não, como que tá aí? Quantas vendas que nós tivemos em relação ao produto X, E o que a gente percebe aqui? A gente percebe a ausência de uma relação de confiança. Exato. Por que essa pessoa não confia em me passar os dados? Exato. Por que ela foge de mim? Né? Então eu sempre brinco com os meninos, o cliente ideal é um carnegiano. Por quê? Porque ele entendeu o que ele precisa fazer. E é óbvio que se eu tô ganhando e o cara aumentar o preço para mim, eu gosto de você, eu quero que você ganhe mais, eu não me importo de pagar mais. Sabe? Sim. E isso a gente vê acontecendo. Então, eu sei do Luiz que está fazendo um trabalho agora, né, com um colega que está em sala também, um cliente nosso que está em sala, e o negócio roda. E eu já vi o Matheus batendo cabeça também com um cliente que não é carnegiano ou que é e que está focado em outra coisa e que não roda, né, Matheus? E às vezes eu tento trazer para o treinamento. Isso. E aqui entra a liderança. Perfeito. Por quê? Porque se eu tenho um cliente que não me responde e que continua me pagando, eu corro um risco aqui. Isso. Grande. Entendeu? Ou de perder ele sem nem saber por quê, né? Ou dele simplesmente ficar ali no limbo e o meu trabalho não está sendo validado. Sim. Então, assim, eu como profissional, como é que eu fico, né? Então, como que eu faço? Eu tenho que chegar nesse cara, eu tenho que pôr um limite, eu tenho que sentar, eu tenho que, mesmo ele fugindo da conversa, eu tenho que proporcionar essa conversa, eu tenho que fazer com que ele fale comigo. E em algumas situações até demitir o cliente. Sim. Inclusive aconteceu comigo mês retrasado. Tinha um cliente que ele simplesmente quase não me respondia. Olha lá. E assim, todo mês eu faço um planejamento com o meu cliente. Principalmente quando tem algum tipo de data especial, por exemplo, novembro e dezembro. Sim. São meses que necessitam de planejamento, né? Então, assim, foi mês retrasado, foi mês retrasado mesmo. E aí eu mandava mensagem, só visualizava, aí respondia com ok, tô um pouco ocupado, vai fazendo aí. Aí eu peguei e mandei um áudio, eu lembro que mandei um áudio longo, né? Falei, não, vamos fazer uma reunião, não vai demorar 30 minutos do seu tempo. Tudo mais, a gente fez a reunião. Eu falei para ele que não dava mais para a gente trabalhar, porque eu não sabia se eu estava dando resultado para ele ou não. Sim. Ele falou, não, mas está tendo resultado, tudo mais. Eu falei, mas a gente precisa de comunicação. Eu sou um parceiro de negócios de você. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber se eu estou fazendo certo, né? Então eu preciso dessa parceria, dessa reciprocidade aqui entre nós dois. E Bruno, como tu comentou, talvez nem seja um caso de confiança nesse caso específico. Às vezes é um caso de um cliente que ele está tão afogado na operação que ele não tem tempo para te atender. Exatamente então, isso. ele é o cara do financeiro, ele é o cara da venda, ele é o cara... Ele faz tudo. Ele faz tudo, né? Exatamente, ele apaga incêndio. isso. E aí, para ti não faz sentido. E uma coisa que eu aprendi, né, com um carnegiano, inclusive, ele falou, cara, isso é custo de oportunidade. Porque tu demite ele porque tu poderia estar com outra pessoa fazendo o negócio fluir, estando tu feliz, estando o cliente feliz e às vezes, como tu falou, né, às vezes até aumentando o teu valor, porque de fato o cara está crescendo, você crescendo, ele crescendo, e você está preso nesse contrato aqui, que é um contrato que não faz sentido e que deixa até... Tá te tirando energia. Tira a tua autoestima de falar assim, nossa... Sabe? né? Toda hora aquela coisa, pô, eu mando mensagem
mensagem, o cara não me responde. A energia mina, ela vai embora. Sim. E isso é ruim para tudo, sabe? Óbvio, né, que a gente vai ter clientes difíceis e situações difíceis. Mas se a gente tem condição de eliminar algumas coisas e de, né, começar a organizar isso. Mas às vezes eu olho e falo assim, é assim mesmo, cliente é assim mesmo. E eu aceito e me conformo com isso. Isso não é verdade, gente. Não é verdade. Tem muita coisa que a gente tem condição de se posicionar como profissional, né? E esse posicionamento gera muita credibilidade, muito respeito, né? Eu já tem uns casos muito bons, assim. O tanto que posicionamento é importante, né? De tudo, né? Posicionamento de imagem, de como lida com as situações. Tanto que, inclusive, a respeito dessa parte de posicionamento, passar credibilidade, é uma das coisas que eu falo para meus clientes. Principalmente se tratando do meu carro-chefe hoje, que é a área da estética. Né? Hoje em dia, todo tipo de clínica de estética está fazendo anúncio, seja lá pelo botãozinho impulsionar, mas está fazendo anúncio. Verdade. Então, acaba que entra na questão do leilão, né? Do Meta Ads. Quem paga mais aparece mais. Então, assim, a partir do momento que o meu cliente da área da estética começa a se diferenciar dos demais, começando a passar credibilidade no procedimento que ele faz, até porque para uma pessoa entregar o corpo, o rosto, né, precisa passar confiança. Né, e uma das coisas que eu falo para eles, vocês precisam passar confiança naquilo que vocês fazem. Né, porque de nada adianta. Vocês vão ser só mais um dentro do mercado. Entende? E né, por exemplo, uma coisa simples, né, num vídeo, para passar credibilidade, a pessoa precisa ter entonação, ela precisa ter entusiasmo na hora de falar, ela precisa sorrir na hora de falar, ela precisa mostrar que aquilo ali, né, eu sempre falo, gente, eu assisto anúncios sem volume. Para eu acionar o volume do meu celular num anúncio, não sei, é muito raro. Por isso que é importante a legenda, viu? A legenda Todo vídeo e tem esse que ter rosto legenda. precisa falar. Comunicar, né? Sabe? Comunicar e não aquela coisa morta. Porque às vezes a gente está num churrasco, tá um barulho, mas a gente está vendo ali um anúncio. E se a legenda, né, convencer, ok. Sim. Claro, e se o rosto convencer? Sabe? Porque se for uma coisa morta ali, meio morna, parada, também não convence. Não convence, que ela fala assim, cabisbaixo, um ombro Sabe? caído. E é um assunto que cada vez mais está se falando em imagem profissional. Exato. Só que a imagem profissional, ela não é só a roupa. Ela é Tudo é o conjunto. tudo, é o conjunto, é quem você é o teu aperto de mão, é o jeito que você senta, é o jeito que você respeita as pessoas. Que olha no olho do Claro, outro. sustenta, né, o olhar também. E é nisso que o treinamento ele ajuda muito, né? A gente aborda tudo isso. A gente tem um olhar 360, né? Como o Luiz falou, não é nada coach, nada motivacional, mas é um olhar, cara, o que eu preciso mudar em mim para que eu consiga chegar nos meus objetivos. Além do cargo-chefe, que é o Dale Carnegie Course, que é o curso principal. Quais são os outros treinamentos e para que eles servem, assim, a habilidade técnica de cada um? São esses técnicos, né? Apresentações de alto impacto, aí é onde a gente vai aprofundar mais a técnica de apresentação. Então, onde que as mãos ficam enquanto eu me apresento? As pessoas têm dúvidas, eu mexo, eu gesticulo, eu fico parado, eu ando. Então, como que eu respondo uma pergunta mais difícil? O cliente me coloca na parede, um sócio me questiona alguma coisa que eu não estou preparado, ou numa reunião, entrevista ou de numa televisão. entrevista, né? Os podcasts estão aí para isso, então às vezes são ao vivo. Como que eu me saio bem de uma pergunta mais difícil? Como que eu dou vida para minha apresentação? Qual é a estrutura de uma apresentação? Hoje, assim, as grandes apresentações que a gente vê, elas contam a sua história. O cara vai lá e ele conta a história dele. Sim. Sabe? A apresentação dele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ou é engraçada, né? É engraçada. E aí, se o cara ganha dinheiro sendo engraçado, ótimo. Mas e se o cara não ganha dinheiro sendo engraçado? Ele tem que ter um conteúdo muito bom. Claro. Ele não pode deixar a plateia dormir, ficar no celular, levantar o tempo todo. Então, ele precisa engajar a plateia. O Apresentações de Alto Impacto é basicamente para isso. Ele não pode ser aquele cara que começa pedindo desculpa e termina falando, é isso aí. Né? E aí é uma coisa até que eu vi lá no Subido a Vivo, um dos palestrantes falou, quando o cara não tá nervoso ali em frente ao público é porque ele não respeita a plateia. E o cara que de fato ele não se prepara para fazer uma apresentação em público, uma reunião, ele de fato ele não tá respeitando quem tá ali. E aí por isso que as pessoas puxam o celular ou não respeitam a apresentação dele, porque ele também não foi uma pessoa que respeitou o tempo das outras pessoas. Um valor muito forte de Dale Carnegie é o tempo. Muito forte. E o respeito ao tempo do outro. Então, a sessão ela tem hora para começar, ela tem hora para terminar. Por quê? Porque ela tem um roteiro.
Eu tenho uma estratégia onde eu quero chegar. E aí, de repente, eu começo uma história, uma palestra, reuniões de trabalho que só tem hora para começar. Né? Sem pauta, sem... As coisas têm que ter hora para acabar. A reunião com a sua equipe tem que ter hora para acabar. Meu Deus, isso é tão óbvio. Mas não é não. As pessoas começam a falar e elas não param. E dá 10 da noite, dá 11, dá 1, dá 2 da manhã e o cara tá lá falando. Sabe? E ninguém mais tá nem aí. Sim. Então a gente tem que ter muito respeito pelo tempo do outro. Eu acho que vale mais do que dinheiro o tempo hoje, né? Com certeza. Então, um outro treinamento é o vendas, que aí sim, são técnicas de venda, todo o processo, desde o comecinho, desde a apresentação do produto, contorno de objeções, o fechamento, o pós-venda, né? É um treinamento um pouquinho mais longo, são 7 semanas, e ele vai te entregar a técnica. Mas se você não tiver confiança para ir para a rua, você tem que fazer o Dale Carnegie Course primeiro. Entendi. Show. Entendeu? Não adianta entregar uma Ferrari para quem não tirou a habilitação ainda. O cara vai quebrar o negócio dele. Sim. Tá? O negociação é um treinamento curtinho, 2 dias, e eu sempre brinco que o negociação você entra com pele e sai sem pele. Porque ele te arranca a pele, literalmente. E são negociações de cunho emocional. Né? E o cara fala assim, não, chama quem manda lá. Ah, sério? Você? Você é o gestor aqui? Não tem, nem saiu das fraldas ainda. É uma coisa que mexe. E grandes negociadores acuam as pessoas. E se eu não estou preparado? Sim. Eu saio que nem um gatinho miando, né? Ai, não. Entrega tudo, né? Eu entrego tudo. Eu fico assim, apavorado, olhando para a pessoa. Eu já tratei com empresários assim, que o cara te põe na parede. Mas e é o perfil dele, né? Claro, é o perfil do cara, o cara é agressivo. E é o negócio dele que tá É o negócio, é assim que ele ganha dinheiro. E se você não sabe dar uma resposta, se você não sabe se sair daquilo ali com educação, com inteligência e estratégia, você perde. Perde a credibilidade, perde o negócio e ainda fica uma semana lambendo suas feridas. Sim. Né? Porque você fica chocado com o jeito que você é tratado. Eu passei por uma coisa parecida. O cliente falou pra mim que via meus anúncios, falava assim, cara, o que esse menino com cara de 12 anos sabe de venda, de clínica, de tudo. E aí quando a gente foi fazer a reunião, eu montei todo um planejamento, cheguei lá pegando todos os pontos fracos que ele tinha tanto no perfil no site dele. Ele falou, cara, nunca ninguém chegou pra mim e mostrou meus pontos fracos. Então, assim, agora eu te respeito. Ele falou basicamente assim. Então, assim, a gente tem que saber se sobressair com essas pequenas coisas que acontecem. Né? Porque isso machuca a gente. Fala assim, você tem cara de menino. Você sabe fazer o quê? Aí a gente volta todo um filme. Cara, eu fico em casa, deixo de sair final de semana, deixo de sair sexta-feira pra aprender, pagar curso pro cara falar isso pra mim. E se eu não tenho estofo emocional, porque daí eu posso ter toda a técnica do mundo. Eu fiz todos os cursos técnicos, eu sei fazer tudo atrás do computador. Mas e na frente da pessoa? É ali que eu preciso me garantir também, sabe? E muito empresário, ele negocia naturalmente, mas ele não se prepara para isso que vem um treinamento, né? Então ele, mas eu sou bom negociador, eu negocio todo dia. Tá, mas quando você parou para de fato estudar sobre o assunto, né? Porque nem sempre a negociação é só no fechamento da venda. Às vezes é negociar um prazo ou negociar algum ajuste que vai ter no projeto. E aí às vezes as pessoas perguntam, né? Mas a venda não é uma negociação? Não. A venda é a venda. A negociação é outra coisa. Por quê? Porque eu posso vender para você e aí você vai... Aí você fala assim, não, eu vou comprar, mas agora vamos negociar. Não é? Sim. A pessoa fala assim, não, beleza, fechado. Mas peraí, agora, vamos negociar o prazo aqui. Vamos negociar... Não, mas esse aqui, qual o melhor preço que você consegue fazer para mim? Aconteceu comigo ontem, inclusive. Tá vendo? Então acontece o cliente falou que queria fechar. Falei, não, beleza, eu quero fechar, mas vamos negociar? Isso. E essa é a hora que, no geral, todo mundo treme. Inclusive quem já fez o treinamento. Claro. Né? Porque é um momento de... É um momento que os dois ficam tensos, de certa forma, porque a gente quer chegar no denominador comum. E não pode ser uma questão de ganha para um e perca para outro. Porque essa pessoa que tem um perfil, como você falou, mais agressivo... Ela quer ganhar. Ela quer ganhar a todo custo. E no treinamento é interessante porque mostra que, às vezes, eu como negociador tenho que identificar até onde eu posso levar essa negociação. Isso. Porque se chegar até certo ponto que para mim não vale mais a pena e que para mim vai ser uma perca... Perfeito. Eu não quero fechar esse negócio a todo custo. Exato. Claro, eu tenho meu só que a pessoa loss. ela vai tão na ânsia de fechar o negócio que ela esquece as margens dela. Sim, aí na emoção ela vende, caramba. Aí ela fecha, aí depois ela toma prejuízo. Tô pagando pra trabalhar. Isso claro, por quê? Porque ela se deixou levar pelo negociador. E é super comum acontecer isso. A gente acha que não, imagina, a pessoa não vai deixar se dominar desse jeito. Ela nem percebe.
ela vai perceber no dia seguinte. Com certeza. Quais outros treinamentos, além do vendas, negociação e o... Apresentações, que eu já falei, e o de liderança, que inclusive a gente vai trazer em 2024, né? Pela primeira vez. A gente já trouxe, mas faz bastante tempo com uma turma em company. Agora a gente vai trazer para o público aberto. É um treinamento de liderança e gestão, onde a gente vai trazer técnicas de liderança, técnicas de delegação específicas, por exemplo. Técnicas de desempenho de função específicas, onde você vai ter a oportunidade de desenhar a tua equipe ou a tua carreira, né? Porque às vezes a gente não tem equipe, mas a gente tem a gente. A gente precisa desenhar o nosso negócio de uma maneira mais profissional. E de fazer o projeto acontecer, né? De sair do ponto A para o ponto B, que é o que o gestor... E sempre lembrando, todos esses treinamentos posteriores, eu preciso estar com a atitude aberta. Eu preciso estar com confiança, sem medo, seguro, para que a técnica possa entrar. Né? Porque se eu não tenho abertura emocional para aguentar aquilo ali, vai ser mais um. E aí não faz sentido, né? O dinheiro jogado fora. Se tem uma coisa que Dale Carnegie detesta, é participante que não tem resultado. Fica difícil. Né? Quem que gosta? Você gosta de cliente que não tem resultado? Dá agonia. Dá agonia, não é? Sim. Então, por isso que a gente faz tanto esforço para que a pessoa entenda onde que ela quer chegar e isso seja alcançado, né? Dentro das proporções de cada um, respeitando a maturidade do negócio de cada um. Tem gente que está começando na sala, tem gente que tem 18 anos, que... sabe, que tá ali, que o pai tá pressionando, querendo que assuma os negócios. Tem gente com 60, 70 anos ali fazendo também, porque já tá cansado de reclamar da vida. Tem gente que tá vindo, mudando de profissão, né, mudando de carreira, então tem de tudo. Perfeito. Fernanda, encerramos por aqui. Obrigado pela sua presença, por ter um tempo na sua agenda para poder participar aqui com a gente. Foi ótimo. Obrigado pela nossa parceria também, completou agora 3 anos, né? Começou na pandemia. Caraca, 3 anos. E fico feliz pelo resultado de vocês e somos parceiros, o Luiz também é um parceiro da Dale e o Bruno será um próximo parceiro aí. Será, Bruno, que eu vendi a ideia para você? Obrigada, pessoal. Gente, obrigado, tamo junto. Tchau, tchau. Show?